Boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma live do IGESE, a nossa live de bate-papo do domingo à noite. Com muita alegria, nós estamos aqui para mais uma noite de estudos, mais uma noite de aprendizados, juntos para estudar, para podermos conversar aí sobre a nossa querida doutrina espírita. Já saudando aí os nossos amigos que chegaram aqui, que estão acompanhando conosco, que vão estar conosco aqui durante a nossa live. Com muita alegria, nós já temos aqui o pessoal da TV Secal nos acompanhando, a nossa amiga Miriam Albernaz, do Lar de Jesus, que está aqui. Miriam, que bom ter você conosco. Marcos Carvalho, nosso amigo, também está aqui já acompanhando. Boa noite. Nós temos também Daniel Rosa de Assis, que já está aqui conosco, nos acompanhando. Bem-vindo. Boa noite. Temos também nossos queridos aqui, a Miriam cumprimentando o Daniel, Lili, nossa amiga, nos acompanhando lá de Santa Catarina, Robson Santos, também conhecido como Bim, também conhecido como nosso companheiro aí internacional, deixa a nossa live internacional. Então, boa noite, meus amigos, vocês que estão aí chegando também, coloquem aí no chat de onde vocês estão nos acompanhando, para que a gente possa, então, juntos aí, nos sentirmos mais perto, né, uns dos outros. Então, com muita alegria, nós recebemos vocês que estão nos assistindo no canal do IGESE e também através de um dos nossos canais de transmissão. Nossos parceiros, nossos amigos da Web Rádio Fraternidade, da Rede Amigo Espírita, da TV Secal de Santa Catarina e da TV Goiás Espírita. Então, com muita alegria, nós retransmitimos o nosso estudo para esses canais e convidamos vocês para se inscreverem em cada um dos canais onde vocês estão assistindo. Quem não tiver no IGESE não tem problema, curte aí, se inscreve no canal da Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita. O importante é a gente acompanhar, ativa o sininho lá para que sempre que um novo estudo comece, vocês não percam, vocês participem. Então, com muita alegria nós agradecemos e recebemos a todos vocês aqui. Chegaram aqui também a nossa querida Denise Balô, nos acompanhando também lá do Sul. Patrícia de Rois, olha, estamos internacionais também aqui, ó, temos a América do Norte, também Europa. Esse programa tá ficando chique, cheio de gente aí internacional. Muito bom, gente, meus amigos, bem-vindos. Vamos aqui, então, trazer o nosso companheiro, expositor da noite, nosso convidado. O tema da noite de hoje vai ser o planejamento reencarnatório. Como funciona o planejamento, o que é o planejamento encarnatório. Então, temos aqui a alegria de receber o nosso amigo Arthur Azevedo, que está aqui conosco. Boa noite, Arthur, seja bem-vindo. Que alegria de receber aqui no IGESE. Boa noite, Carla. Boa noite, queridos internautas, né, do Brasil e do mundo. Estamos vendo aí vários dos nossos confrades que residem nos mais variados cantos do mundo. Uma alegria, uma satisfação estarmos aqui de volta, né? Esse canal tão querido, né? E também de volta aos canais parceiros aí para fazermos nossas reflexões sobre esse tema aí tão interessante que desperta a curiosidade de tantos. Muito bom. Então, antes da gente passar a palavra para o nosso amigo Arthur, eu convido a todos vocês que estão aí nos acompanhando, o Arthur também, para que a gente possa fazer uma prece e harmonizarmos aqui o nosso ambiente, então darmos início ao nosso estudo. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, vamos elevar o pensamento ao alto, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de aprendizado, de união com os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, já que estamos todos juntos nessa caminhada, buscando um aprendizado individual e também coletivo. Nós pedimos pelo nosso irmão, convidado expositor da noite de hoje, que ele possa ser inspirado para trazer para nós, com as suas palavras, os ensinamentos que necessitamos ouvir. E rogamos ainda as suas bênçãos sobre os lares de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham e aqueles que vão nos acompanhar posteriormente. Graças nós te damos e assim damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus amigos, então, sem mais delongas, vou aí passar a palavra para o nosso convidado da noite, nosso amigo Arthur Azevedo, que vai nos falar então sobre o planejamento encarnatório. Para quem está chegando ainda não conhece, a gente tem aqui uma exposição inicial do nosso irmão Arthur,
Enquanto isso, no chat, podem ir colocando aí as suas perguntas, os seus comentários sobre o tema, que aí, num segundo momento, após essa fala inicial do Arthur, nós traremos aqui, então, a parte de interação com quem está no chat, nos acompanhando, com as suas perguntas, com seus comentários, para que a gente possa, então, estudar juntos esse tema. Então, Arthur, meu amigo, você está com a palavra, eu volto daqui a pouquinho. Maravilha, Carla, logo estaremos de volta e vamos iniciar aqui as nossas reflexões sobre esse tema, como eu disse anteriormente, nos é tão caro, tão interessante, né? E algo que, inclusive, já é tratado inicialmente na codificação espírita por Allan Kardec e pelos espíritos superiores que com ele se comunicaram. Nós aprendemos, né, pessoal, que com a doutrina espírita, com a revelação espírita, que no intervalo entre as reencarnações, entendendo que reencarnação quer dizer justamente entrar de novo na carne, isto é, em um novo corpo físico, em geral, nós, espíritos imortais que somos, no exercício do nosso livre-arbítrio, escolhemos sim, quando nos é possível, quando temos essa possibilidade, essa capacidade, esse mérito, esse entendimento, nós escolhemos sim, nós podemos participar da escolha do gênero de provas pelas quais nós temos que passar numa próxima experiência, estando nós na erraticidade, isto é, aguardando uma nova experiência reencarnatória. Por que nós dizemos que muitos de nós temos essa condição e outros não? Porque, às vezes, o espírito se encontra de tal maneira ainda endurecido, tão ainda inferiorizado na sua condição de espírito, tanto na condição do seu adiantamento moral, quanto do seu adiantamento intelectual, que, por vezes, quem faz essas escolhas são espíritos que lhe são superiores, que, entendendo o histórico daquele espírito até aquele momento, escolhem para ele, né, o gênero de provas pelos quais ele terá de passar para o quê? Para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para a sua reeducação. E enquanto que outros espíritos, já um pouco mais adiantados, não tão endurecidos, né, já conseguem participar, né, desse planejamento. Inclusive, nós vamos falar dessa questão de planejamento daqui a pouquinho, né? Então, sendo importante destacar que essa escolha diz respeito ao gênero das provas, propriamente dito, e não às suas particularidades. Razão pela qual os mentores espirituais, como sempre, recomendam cautela. Quer dizer, o que nós queremos dizer com isso? Que não existe um destino pré-fixado. Não quer dizer que haja um planejamento completo, isto é, minucioso, detalhado, porque há coisas que vão depender do nosso proceder, do nosso livre-arbítrio aqui no plano terreno. Então, o que há são determinadas escolhas meio que genéricas, mas que irão aí depender também de como nós iremos nos comportar aqui na esfera terrena. Então, o que nós podemos dizer é que toda a reencarnação é precedida de planejamento. O que acontece é que alguns têm condições de participar desse planejamento de uma maneira mais ativa e outros que não têm condições de participar, né, pelas razões que nós já expusemos. Então, o espírito, na erraticidade, ele geralmente trabalha, pesquisa, estuda, observa, para então fazer a sua escolha, né? Ele se prepara. Claro que, como já dissemos, há alguns espíritos que, de tão endurecidos, de tão ainda vitimados pelas suas próprias paixões, que, né, acabam, inclusive, despendendo longos tempos na erraticidade completamente improdutivos, né? Isso também acontece. Mas há outros que, como dissemos, aproveitam esse processo, né, essa etapa, né, em que estão na erraticidade, trabalhando,
se preparando para voltarem ao plano terreno. Então, essa afirmação às vezes provoca uma surpresa, né, alguma surpresa, por existir quem acredite que na Terra, né, integra determinada, por exemplo, família por engano. Né? Há pessoas, há indivíduos que acham que Deus joga dados, que tudo ou que nada acontece sem um planejamento, é tudo meio ao acaso. Isso dentro do Espiritismo não há razão de ser, uma vez que Deus tudo sabe, né? Os espíritos mais elevados entendem, de certa forma, o pensamento divino, entendem as suas leis e obram a favor de que as leis, essas leis, que são leis divinas, são leis naturais, sejam empregadas da melhor maneira possível, de maneira correta. Entretanto, e como facilmente se pode observar, um mínimo de planejamento é necessário até mesmo para o cumprimento, né, como nós sabemos bem, das nossas tarefas diárias do nosso dia a dia. Então, por comparação, a gente pode também entender esse mínimo de planejamento também para o mundo espiritual. Porque quando nós planejamos, por exemplo, um dia da semana, das nossas tarefas da semana, nós realmente fazemos de uma maneira mais generalista. Porque, por vezes, nós não sabemos se efetivamente seremos capazes ou não de implementar aquilo que nós observamos anteriormente. Porque há os contratempos, há momentos em que nós temos que fazer escolhas. E aí é que entra o nosso livre-arbítrio nessa história toda. E o que nos faculta o Espiritismo? Uma maior capacidade de fazermos escolhas, principalmente as escolhas certas. Porque, sendo o Espiritismo uma ampliação da mensagem cristã, só que de maneira muito mais clara, né? Uma vez que a humanidade, nesses 2000 anos, avançou o suficiente para entender melhor certas leis, entender melhor certas coisas, né? Coisa que o Cristo mesmo disse que era difícil em sua época. Ele não podia dizer tudo, ele não pôde dizer tudo, porque o avanço intelectual, o estágio intelecto-moral dos habitantes do planeta há 2000 anos era ainda muito, digamos assim, limitado. Então, por isso que nós temos as revelações, que vêm de tempos em tempos e que acompanham geralmente esse processo, esse tempo, para que possam ser melhor compreendidas. Então, o Espiritismo veio na sua época certa, no momento em que certas revelações, certas informações do mundo espiritual poderiam ser melhor compreendidas. Então, nós, como espíritas, adquirimos muito mais conhecimento, né? Nós, sem falsa modéstia, podemos dizer isso. No entanto, isso se constitui sim uma vantagem, mas isso também se constitui em maior responsabilidade. E aí, portanto, nós temos muito maior capacidade de avaliar as nossas escolhas do que alguém, por exemplo, que não tenha conhecimento daquilo que, por exemplo, o Espiritismo ensina. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. Mas nós vamos tecer maiores comentários sobre essa questão de escolhas daqui a pouco. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 675, os Espíritos dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, isso não deveria nos surpreender, né? Não deveria nos surpreender a afirmação de que o que disse Jesus, né, há 2000 anos, o Pai trabalha até hoje, isto é, ele sempre trabalhou. Então, o processo continua, né? Então, isso entra também na questão das revelações, onde a espiritualidade, sob as ordens de Deus, continua trabalhando em favor do nosso progresso espiritual. Bem, e aí, de outra parte, em relação a esse planejamento, há ainda, né, quem não compreenda, por exemplo, a razão de alguém escolher a prova da miséria, quando poderia optar, por exemplo, pela prova da riqueza, né? Geralmente
a gente vê nesses memes aí na internet, né, que meio que debochando ou tentando fazer alguma piada em relação à condição da pobreza, que na próxima encarnação deveria ter escolhido vir rico, aquela coisa toda, como se isso fosse uma grande vantagem, né? Porque na nossa cabeça a riqueza é uma maravilha, porque ela proporciona facilidades, ela proporciona conforto, ela proporciona bem-estar, o que não deixa de ser uma realidade. Não podemos ser hipócritas em achar que, por exemplo, a vida de alguém que nasce numa condição de pobreza ou de extrema pobreza possa ser melhor, né, ou mais fácil, né, melhor, mas que mais fácil que é melhor, mais fácil do que alguém que nasceu em condições melhores materialmente. Mas, no entanto, a visão espírita nos alarga tudo isso, nos alarga a visão, porque nos diz que nós passamos a entender que ambas as provas, tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza, são difíceis. E que a prova da riqueza, provavelmente, é isso que nos dizem os espíritos, seja mais difícil, porque pode tornar esse espírito, né, esse indivíduo, inclusive mais avaro ou mais egoísta. Não que vá torná-lo mais avaro, né? Melhor me explicando, mas vá despertar aquilo que o espírito já possui e que tem dificuldades em lidar. A avareza, o egoísmo, o orgulho e toda uma sorte de vícios que, com a prova da riqueza, possivelmente serão a todo momento, né, cutucados, serão a todo momento provocados. Então, é por isso que os espíritos entendem a prova da riqueza de uma maneira completamente inversa, porque eles têm uma visão muito maior do que a nossa, né, enquanto indivíduos reencarnados, né, que vemos as coisas apenas pelo ponto de vista das facilidades, mas não vemos as coisas geralmente do ponto de vista espiritual, que por vezes esse excesso das riquezas acaba também nos levando aos excessos das paixões, aos excessos dos vícios e toda uma série de abusos, né, nesse sentido. Não queremos aí, por outro lado, diminuir também as dificuldades de quem nasce numa extrema miséria, por exemplo. O caminho é muito mais tortuoso. No entanto, como já dissemos também, aquilo não se dá por um acaso. Possivelmente ali, aquilo que o espírito está passando foi pedido por ele mesmo, por incrível que pareça. Porque, caso contrário, como entender a justiça divina, por exemplo, se nós fôssemos comparar alguém que nasce na Áustria com alguém que nasce na Somália, um dos países mais pobres do mundo? Deus estaria sendo injusto, porque estaria dando muito mais oportunidades a uns do que a outros. No entanto, do ponto de vista espiritual, por vezes o espírito até pede para não nascer na Noruega, na Áustria, né, na Suíça, porque ele quer a prova da pobreza, porque é aquilo que ele precisa. Agora, não quer dizer aí, né, e muita gente não entende isso, que nós não devamos estender os braços para aqueles que estão experimentando a prova da pobreza. Não se trata disso, mas entender o porquê ele está naquela situação. Assim como também devemos estender aqueles que estão na prova da riqueza, porque esses, né, não são só, não são só os miseráveis, digamos assim, que necessitam dessa compaixão e desse entendimento, né? Por vezes, como já dissemos, a prova da riqueza se constitui um grande obstáculo justamente a nosso progresso espiritual pelos exageros que enseja. Então, de certo modo, agimos assim, né? Quando estamos fisicamente adoentados, por exemplo, tomamos o remédio mais desagradável para nos curarmos de pronto, não é assim? Quanto mais doente nós estamos, aí nós não nos importamos se o remédio é amargo. Não é assim que nós pensamos? Poxa, eu estou com uma dor terrível nas costas. Se alguém disser para mim, olha, eu tenho um remédio para você, só que esse remédio é muito amargo.
dificilmente a pessoa vai deixar de lado o remédio, não é mesmo? Ele quer que aquela sua dor nas costas, que tanto lhe incomoda, seja prontamente resolvida, ele seja curado. Então, enquanto espíritos, nós sim pedimos por provas acerbas, por provas terríveis, para que nós possamos resolver qual doença? A nossa doença espiritual, né? Aquilo que nós temos que vencer, as nossas paixões, né? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim, tudo aquilo que nos prende ainda às faixas inferiores da evolução. Então, está mais do que comprovado, segundo essa visão do Espiritismo, que nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, progredir intelectual e moralmente, e que não nos encontramos em férias, e muito menos em férias permanentes. Não é isso? Muitas vezes nós queremos uma vida fácil, né? Nós pedimos uma série de confortos, uma série de vantagens, e, por vezes, não é isso que nós efetivamente precisamos. Então, até atingir a perfeição relativa, no qual nós todos estamos fadados a alcançar, o espírito passa por provas e expiações. Então, por exemplo, encontramos uma mensagem psicografada pelo Divaldo Franco, que, no livro Dimensões da Verdade, em que o autor espiritual nos diz o seguinte, já anotei aqui: a prova examina, experimentando o grau de preparação do educando. A expiação ensina rigorosa a lição desperdiçada na inutilidade ou na viciação. Né? Então, é uma mensagem chamada Sob Testes e Exames. Então, nós estamos sempre sendo testados, há sempre exames a serem feitos. Então, o ideal, neste caso, é que nós enfrentemos com fé, resignação e amor, mantendo-nos como? Sempre ativos, trabalhando e estudando sempre, procurando eliminar quanto antes as queixas da nossa vida. Isso é importante. O que nós vemos aí, tanto em nós como na coletividade, são os queixosos, os que estão sempre reclamando e sempre transferindo a culpa dos sofrimentos para os outros. Não é assim? Muitos reclamam do governo, reclamam do sistema econômico, reclamam disso, reclamam daquilo, mas nunca o problema é ele. Nós nunca começamos por nós mesmos, nós sempre esperamos que os outros mudem para que nós mudemos. Enquanto o nosso processo de progresso é individual. A Terra ou a sua coletividade pode ficar estagnada. Quer dizer que nós teríamos que ficar estagnados também? Absolutamente não. Assim como também a Terra pode evoluir e nós ficarmos estagnados. E se nós ficarmos estagnados, o que pode acontecer? Nós temos que voltar a reencarnar no planeta ainda inferior ao planeta Terra, caso o planeta Terra, né, avance para um patamar de evolução espiritual da sua coletividade, no qual nós não estejamos aí dentro, né? Nós não se encaixe no nosso atual nível evolutivo. Então, na verdade, tudo é um processo que começa no indivíduo, né? Nós temos que fazer esse esforço de autoburilamento. Já no livro, por exemplo, Agenda Cristã, há uma frase que também nós retiramos em relação a essa questão, né? Das queixas. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Então, de nada a gente, né, ganha, né? Nada nós ganhamos se nós continuarmos nesse processo de lamentação, de queixas, sem que a gente, na verdade, faça esse trabalho de autoanálise para ver o que está se passando, né, na nossa vida, que nós achamos ou consideramos que esteja errado. Feitas essas considerações, nós também vamos lembrar o que está em João,
3:7, onde Jesus teria dito: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Jesus ali estava dizendo que a reencarnação é uma necessidade. Como dizíamos anteriormente, a reencarnação é a oportunidade dada por Deus para que os espíritos tenham a chance de se reeducarem, para que nós nos reeduquemos, quantas vezes forem necessárias até nós alcançarmos o aperfeiçoamento moral e também o aperfeiçoamento intelectual, uma vez que o desenvolvimento da inteligência faculta o aperfeiçoamento moral, pelo melhor entendimento que pode ter o espírito acerca das leis de Deus. Então, a reencarnação, como nós temos enfatizado, sempre traz novas possibilidades de aprendizado, de reparação e, consequentemente, de progresso para nós outros. E que para que o espírito possa reencarnar, é executado um planejamento, né, como dizíamos anteriormente, orientado por espíritos mais adiantados e que pode ter ou não a participação do reencarnante, né, desde que este, como dizíamos anteriormente, esteja equilibrado para participar do planejamento, visto que em outros casos, né, a reencarnação é compulsória. Então, nós entendemos os casos onde o espírito não tem condições de ajudar nesse planejamento como o processo de reencarnação compulsória. E no planejamento reencarnatório, são decididas questões, podem ser decididas questões como o local onde se vai reencarnar, a região, a formação familiar, quer dizer, quais são os espíritos que estarão naquele momento encarnados para nos receber, como um pai ou mãe, enfim, pode ser biológico ou não, né? A estrutura física, né? O gênero das provas, nós citamos aqui duas provas, as provas da riqueza e a prova da pobreza, sempre de acordo com a sintonia e com as necessidades do espírito. Então, as necessidades dos espíritos são geralmente diferentes, porque nós somos distintos uns dos outros, né? Então, as condições serão diferentes, o que não quer dizer que não exista uma equanimidade por parte de Deus, né? Então, não é possível uma igualdade absoluta, uma vez que cada espírito tem necessidades diferentes, perfis diferentes. Uns têm mais dificuldade numa coisa, outros em outra. Nós não somos robôs, nós não somos iguais, né? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec, por exemplo, pergunta aos espíritos: no estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nada, pessoal, de acharem que existe destino, né? Existe uma pré-determinação. Isso efetivamente não encontra respaldo na doutrina dos espíritos. Então, o espírito, na maioria das vezes, escolhe a natureza de provas pelas quais ele passará em sua reencarnação, na sua encarnação. Por exemplo, como já falamos, pode-se escolher a prova da riqueza, da miséria, da convivência com malfeitores, né? O reencontro com os nossos adversários em outras existências, reencontro com alguns vícios que nós tivemos em existências anteriores, que nós teremos que resolver, né? E a responsabilidade pelo sucesso ou pela queda em cada uma dessas provações será nossa, será do próprio indivíduo. Não adianta querer responsabilizar X ou Y. Isso porque isso vai depender da força moral com que nós enfrentemos cada uma das situações no decorrer da nossa vida carnal. Chegando aqui às últimas considerações, antes de partirmos aí para a segunda etapa do nosso estudo, também lembramos aqui de uma consideração que encontramos numa obra mediúnica, que nos diz o seguinte: há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre
e há quem rogue penúria, buscando aprender como se deve agir na fartura. Há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde, e há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos, dos quais se fez devedor. Há quem se propõe a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se, através da humildade e da dor perante o próprio destino. Ou seja, pessoal, é através das diferentes provações que nós enfrentamos na carne é que nós encontramos o caminho pela qual nós nos aperfeiçoaremos e avançaremos na escala espiritual, sendo a reencarnação a oportunidade bendita que permite que nós possamos vencer as nossas más inclinações e exercitarmos as virtudes que germinam dentro de nós. Então, nós concluímos aí com esses lembretes, essas considerações, e vamos então iniciar a segunda parte dos estudos na noite de hoje. Muito bom, Arthur. Assim, é um tema que dá abrangência para a gente conversar bastante, né? Além de aguçar assim, a nossa curiosidade que a gente tem, né? Meu Deus do céu, será que eu planejei? O que eu planejei? Está acontecendo? Será que será para acontecer? Será que fui eu que mudei, né? Alguma coisa? Tem até uma pergunta aqui que a Denise Balô, nossa amiga, nos trouxe. Olha só. Ela colocou, como saber se estamos cumprindo com o nosso planejamento reencarnatório? Aí depois alguém até comentou aqui, a Lili Fará trouxe, sempre me faça essa pergunta, Denise. E aí, Arthur, como? Tem jeito da gente saber se a gente está cumprindo, se não está? É uma curiosidade assim que a gente costuma ter, né? Saber se a gente está seguindo o caminho que a gente, né, planejou trilhar, que a gente precisa trilhar para poder evoluir. E aí, como é que funciona? Eu acho que a gente pode depender isso, de maneira geral, a como nós estamos nos sentindo, né? E quais têm sido os resultados dos nossos esforços. Se estamos tendo algumas dificuldades, isso é até natural, né? As dificuldades podem ser maiores ou menores, conforme, como disse anteriormente, as nossas necessidades, né? As nossas provas, as expiações pelas quais temos que passar. Mas essa questão da alimentação, por exemplo, do queixume, essa questão mesmo também da nossa... Muitos, né, padecem, por exemplo, desse vazio existencial. O vazio existencial, acredito que seja assim, um dos sintomas muito claros que demonstram, nesse caso, né, que demonstra que o indivíduo talvez não esteja cumprindo muito bem com esse planejamento. Ele tem uma sensação de se encontrar perdido, ele tem a sensação de não estar sendo bom o suficiente na vida, ele não vê propósito. Então, quando nós passamos por uma existência sem um propósito, geralmente voltado para o bem, para o trabalho, de sermos úteis, então, possivelmente vem essa sensação de vazio existencial, né? Essa sensação de não estar, enfim, se adequando muito bem. E aí, então, é a consciência, né, do espírito que, nesse momento, mesmo que inconscientemente, se apresenta, né, balançando lá o sininho, dizendo: eu acho que está na hora de mudar, está na hora de você ser útil, está na hora de você ir ao encontro verdadeiro dos seus problemas, aquilo que você tem que enfrentar e aquilo que você tem que produzir. Então, os espíritos nos dizem, né, que uma vida de ociosidade, uma vida sem um trabalho, seja ele qual for, né, nós estamos falando desde o trabalho mais simples ao mais sofisticado, mas a questão de nós termos que ser úteis é importante, porque nós vivemos em sociedade. Não é por nada, né, que nós vivemos num planeta de 7 bilhões de habitantes. É que cada um tenha que contribuir com a sua parte nesse processo, né, uns para com os outros. Então, acredito que, de maneira geral, é isso. Então, por exemplo, nós encarnamos, um outro exemplo, nós encarnamos numa família, né? Será que nós estamos tendo um bom relacionamento com esses nossos próximos, né? Porque o próximo é justamente as pessoas que estão próximas da gente, né? Porque, como nós dissemos, se existe um planejamento, é que nós estaremos
perto de quem nós precisamos estar, né? Então, como que está sendo essa relação? Será que as pessoas estão felizes com a maneira, com o meu proceder? Será que eu consigo agregar ao outro uma parcela do meu esforço, uma parcela de mim? Eu estou me doando o suficiente, né? Porque se isso não está acontecendo, pode ser que nós estejamos aí pecando por um egoísmo, de pensarmos só em nós mesmos, não pensarmos nesse nosso próximo, que Jesus sempre nos convidou a amar, né? E amar não surge do nada, ela surge de um esforço, né, também, de aproximação, de dedicação, não é apenas uma palavra mágica, né, algo que acontece de uma hora para outra, também é oriundo de um trabalho, né? Uma amizade, por exemplo, não se constrói do nada. Ela é fruto de uma dedicação, de um tempo, né, que você dedica àquela amizade. A mesma coisa acontecendo em todo o nosso círculo de relacionamento. Será que estamos nos dedicando como nós deveríamos? Né? E também identificar qual é o nosso problema. Nós citamos algumas mensagens, né, onde o Espírito Emmanuel, esquecemos de dizer, nos fala que alguns pedem determinadas provas. Então, é bom que nós identifiquemos quais são essas provas. Qual é? É a prova de uma saúde deficiente? É a prova da riqueza? É a prova da riqueza? É a prova de estarmos, enfim, em dificuldades em algum setor da vida? Identificar isso é importante para que nós possamos atacar, no bom sentido, né, aquela necessidade que nós temos para resolver aquelas questões na presente reencarnação. Muito bom. Tem bastante gente participando aqui, podem continuar enviando aí seus comentários, suas dúvidas aí. E aí, enquanto você falava, né, Arthur, teve um comentário aqui da Lázara, falando sobre a pergunta da Denise, justamente, né, que nesse planejamento participativo, o esquecimento dos compromissos nos deixa questionar os nossos compromissos, né? Então, a gente tem esse esquecimento, que é uma dádiva, uma benesse, né, para nós, para que a gente possa conviver, né, com outras pessoas de uma forma tranquila, e até conosco, né, porque de repente a gente carregar um peso de alguma coisa que a gente fez, mas, por outro lado, faz com que a gente questione, né, Arthur, porque a gente não se lembra. Mas como você bem adiantou, Carla, o esquecimento realmente é uma dádiva, é uma bênção, porque se nós soubéssemos em detalhes o que nós fizemos ou o que os outros nos fizeram, ficaria muito mais difícil, né? Imagine, por exemplo, você ter um filho e saber que você fez um mal terrível aquele espírito, né, que está ali demonstrando toda uma fragilidade como criança, né? Como que ficaria a nossa consciência? Ou então reencontrar alguém que nos tenha feito um mal terrível numa outra encarnação. Mas aí que nós temos que realmente confiarmos na providência divina, né? Sabermos que existem laços invisíveis, né? Existe todo um processo invisível que nos rege a todos, onde os reencontros vão acontecer. Pode até não ser dentro da família, mas a vida vai fazer com que ocorram esses reencontros. E aí, havendo esses reencontros, nós sabemos tentar contornar as situações difíceis da melhor maneira possível. É claro que, por vezes, isso nós falhamos, né? Por vezes, nós não conseguimos completar isso daí. Isso acontece, por exemplo, numa instituição que vem tendo uma série de problemas nos dias atuais, que é a instituição do casamento, né? Os relacionamentos têm se tornado bastante complicados, difíceis, né? O que demonstra ainda a nossa imperícia ao lidarmos com esses reencontros, né? Porque certamente o casamento une não só almas afins, mas às vezes une, por incrível que pareça, almas que têm ali compromissos, até mesmo de inimizade. E aí, com a convivência, vão surgindo essas diferenças, por vezes até quase que intransponíveis, e nós, por nossa fraqueza, não sabemos, às vezes, contornar da melhor maneira possível. Aí ocorrem as separações, os divórcios, que quando ocorrem de maneira pacífica,
até que podemos dizer que não falhamos assim tão drasticamente. Mas quando, por exemplo, ocorre com um despertar da inimizade no casal, realmente ali indica que houve uma falha, uma grande falha, né? Houve um processo de não completude de um processo que poderia ser muito mais salutar para o nosso progresso espiritual, que possivelmente deverá ficar para uma nova oportunidade, né, mais para frente, onde novamente, né, nós teremos que reencontrar os nossos desafetos, né, para resolvermos essas pendências. Com certeza. E aqui eu trago o comentário da Shirley Siqueira, nesse sentido, né? Ela diz que estamos nos lugares certos com as pessoas certas. Justamente está aí a maravilha, né, da possibilidade que nós temos aí de fazer um planejamento, como você bem disse na sua explanação, né, de que não existe acaso, que há um planejamento, é uma situação organizada, ordenada, né, em que pese, né, tenhamos cada um de nós o nosso livre arbítrio, mas há sim esse planejamento. Então, pessoas certas, lugares certos, experiências certas, programadas e planejadas, né, para que nós possamos aí passar por cada uma das provas que nós necessitamos passar, ou expiações, né, então a gente tem aí essa certeza, como aí bem como, comentou a nossa irmã Shirley, né, Arthur? É isso aí, com certeza. Então a gente tem que compreender, né, que o plano reencarnatório não é fatalista, como a gente já pontuou, e que existe um programa traçado para o bem de todos nós, né? E se trata de um processo aberto, uma vez que nós continuamos da posse do nosso livre-arbítrio, nós não somos máquinas, nós não somos marionetes de Deus ou da espiritualidade, né? E o aproveitamento que nós alcançaremos em cada experiência da vida depende unicamente do nosso esforço e da nossa vontade. Isso nos faz também lembrar da pergunta 259 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: se o espírito tem a escolha do tipo de provação a que deve submeter-se, isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E aí os espíritos respondem: não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o tipo de provação. Os detalhes são consequência da situação e muitas vezes das vossas próprias ações. Então somos nós aí colaborando atualmente ou não colaborando, né, para o cumprimento desse planejamento geral que foi feito junto, né, com a participação dos espíritos superiores. Então, nós, espíritos, possuímos uma independência relativa, né, dentro desse programa previamente traçado pelos espíritos superiores, né, e o sucesso que nós vamos alcançar dentro desse planejamento reencarnatório vai ser proporcional ao esforço que nós fizermos para atingir a melhoria sobre nós mesmos. Então, através dessa compreensão, né, da lei do progresso, tem muito a ver com isso, né, do próprio processo da reencarnação, que se torna possível, né, que a gente entenda a importância de desenvolvermos o sentimento de gratidão, né? Nós vimos aí uns dando glórias a Deus, né? Por até brincando ali, que nasceu com a prova da feiura, enfim, né? Vimos ali, achamos engraçado e realmente, né? Alguém que, enfim, se ache não muito esteticamente favorecido, digamos assim, talvez tenha uma razão nisso, né? Talvez se o indivíduo, enfim, uma pessoa qualquer, tivesse essa questão estética mais bem resolvida, talvez ele tivesse problemas, ele não soubesse lidar com todas as facilidades, né, que alguém com características estéticas positivas geralmente enfrenta, né? A questão do assédio, né? A questão das tentações, né? Principalmente na área sexual, temos que convir, né? E isso é realmente uma realidade. Talvez aí, né, o espírito cairia e aí não seria interessante. Então, esses obstáculos, né, que possam aparecer na nossa vida terrena,
né, são, aí voltando à questão do livre-arbítrio, né, são reflexos até das nossas decisões e atitudes tomadas anteriormente, e que na maioria das vezes foram pedidos do próprio reencarnante, né, quando encontrava-se na erraticidade, e daí, quando nós estamos desprendidos da influência da matéria, é que nós possuímos maior clareza, né, diante desse objetivo que nós desejamos atingir. E aí o espírito, né, nós entendemos que nós alcançaremos mais rapidamente os nossos objetivos ao escolher as provações mais difíceis. Muito bem. E aí, sobre essas provas, né, do planejamento, nosso amigo Daniel Rosa de Assis traz uma pergunta. Ele diz: Arthur, as condições de melhor passar pelas provas escolhidas no planejamento evolutivo reencarnatório, tais quais cidade, família, sexo, profissão, tarefas espirituais, são consideradas por critério? Ver se nós entendemos. Não entendi bem essa parte. São consideradas por critério. Só é melhor passar pelas provas escolhidas. Como nós dissemos, né? Nós entendemos pelas informações que os espíritos nos dão que cada detalhe, né? Cada item, né? Que foi ali mencionado, inclusive alguns outros, né? Fazem parte desse planejamento, né? Porque cada um vai ter uma facilidade ou uma dificuldade específica, né? Então, por exemplo, é diferente um espírito que nasce numa cidade, digamos assim, que sofra determinadas, por exemplo, um índice de violência muito grande, e outra que é bem mais tranquila, né? A questão da família também, são família com determinadas características X, característica Y. Sexo, né, ou gênero, como alguns preferem dizer, ser homem ou mulher, isso também muda bastante, né? Uma vez que homens e mulheres possuem características diferentes, né? Profissão, mesma coisa, né? Nós desenvolvemos determinados talentos, determinados conhecimentos em encarnações anteriores, e isso possivelmente vai ter um reflexo na encarnação presente. Temos mais facilidade numa área do que outra, mas isso também vai depender um pouco da nossa necessidade, né? Então, realmente, né, essas condições serão, assim, cruciais, né, nesse processo, nesse planejamento, porque poderão aí, na verdade, é tudo para facilitar na realidade, né? Não facilitar para que se torne demasiadamente fácil, mas que se alcance o objetivo, para que o espírito efetivamente tenha sucesso naquela encarnação. É isso que todos nós almejamos antes de encarnarmos. E muitos espíritos sabem que, por vezes, vão encarnar provas muito acerbas, e por vezes até dão um passo atrás. Eles meio que desistem na última hora, né? Os espíritos nos dizem isso. Ou então tentam de todo jeito que podem atrasar essa reencarnação, por medo mesmo, por não saberem como será, né? Porque os momentos em que nós estamos na erraticidade são, para muitos espíritos, uma espécie de refrigério, é um momento que ele tem para se fortalecer. E as provas que ele sabe que vai encontrar no plano terreno, ele teme que não consiga vencer. E é por isso que, por vezes, por medo, ele tenta frear, ele tenta empurrar para frente, empurrar com a barriga, como se diz no popular, né? Mas os espíritos nos dizem que tem uma hora em que não tem como ele atrasar mais o processo. Aí se torna algo realmente compulsório, e aí ele é meio que pego ali de surpresa quando ele vê, ele já entra naquele torpor que indica que aquele espírito já se encontra ligado fluidicamente ao novo corpo que ele irá habitar naquela, né? E quando vê, desperta no mundo material, né? E os espíritos até falam, né? O choro da criança é esse despertar, né? Quando ali há o processo está praticamente completo ali da reencarnação, né? E cada vez mais o espírito, ao longo dos anos, principalmente na infância, vai tomando cada vez mais consciência da sua nova condição, e aí então ele já, né, está ali com um processo inteiro
resolvido para que então ele comece a sua caminhada, né? Então tem um processo ele é da infância e tudo mais, que o espírito está nesse despertar ainda, e aí quando ele chega, né, talvez aí, quem sabe, já na pré-adolescência, na adolescência, por isso que talvez, né, seja um momento tão difícil na nossa etapa reencarnatória, da pré-adolescência, né, da adolescência, né, são muitas escolhas, né, e isso torna o nosso comportamento um tanto... Claro, tem uma questão física aí, hormonal e tudo mais, que a ciência muito bem explica, mas também há uma questão espiritual e onde o espírito fica meio que sem saber qual caminho trilhar. Mas a vida, como nós sabemos, vai mostrando, e aí nós nos aquietamos, chegamos à idade adulta e então temos condições melhores de fazermos as nossas escolhas, né? Com certeza. E aí essa pergunta do Daniel, me lembrei assim também para casar com a pergunta que a Denise fez sobre se nós estaremos cumprindo, né? A gente vê aí a literatura espírita traz para nós aí bastante histórias sobre essas situações, né? Na série de André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual, e também a gente tem uma obra de Hermínio Miranda, salvo engano, ela é a Reencarnação e Imortalidade também, que conta uma história sobre isso, porque vou dar 2 exemplos assim, por exemplo, a pessoa planejou que viria, Arthur planejou que viria homem médico, que se casaria com Maria, que trabalharia no hospital público como médico e tal, e aí que desencarnaria trabalhando lá no hospital. E aí a gente vê, não, ele cumpriu o planejamento encarnatório, porque ele fez tudo isso, mas será que ele fez como deveria? Será que ele foi um bom médico? Será que lá na faculdade ele estudou? Ou ele colou tudo e ele não sabia, depois ele aplicava de qualquer jeito? Será que como médico ele atendia bem as pessoas? Ou ele atendia de qualquer forma, só estava interessado no dinheiro? Será que ali o desencarnar no hospital público foi porque ele estava trabalhando muito como deveria? Ou porque ele teve uma vida desregrada, não cuidou do corpo físico? E aí a gente, né, pode pensar sobre isso. Será que cumpriu? Será que não cumpriu? Né? Outra situação que a gente pode pensar, por exemplo, essa que está na obra do Hermínio Miranda, que fala de uma jovem que estava passando por muita dificuldade, estudou, fez faculdade de enfermagem, era enfermeira, mas a família é muito pobre, precisou trabalhar, ofereceram um emprego para ela chegou lá, viu, era um homem deficiente ali, que, né, na cama, que não conseguia fazer suas necessidades, não conseguia comer, e ela sentiu repulsa quando viu. Então aí a gente vê ali toda a história contada, e a gente entende que se ela não tivesse passado por dificuldades financeiras, não tivesse tido aquela profissão de enfermagem, ela não teria sido levada a cuidar daquela pessoa, né? Porque ela não ficaria ali cuidando daquela pessoa naquela condição se ela não precisasse do dinheiro e se ela não tivesse o conhecimento. Então aí a gente tem, né, a história ali se desenrola, entre os dois havia um vínculo, mas a gente vê a questão, né, do planejamento entre profissão, as tarefas, né, a família, esses critérios aí que o Daniel trouxe para nós. Então é interessante a gente pensar que cada caso é um caso, né, Arthur? A gente vê que como não há fatalismo, não há uma regra também. Não quer dizer que, como, né, o primeiro exemplo que eu dei ali, de uma pessoa que planejou ser tudo aquilo, será que ela bem cumpriu aquela tarefa? Ou ela só foi, né, ticou os tópicos ali, médico ok, casar com a fulana ok, ter tantos filhos ok. Mas e aí, dentro disso, para além disso, né, como foi esse desenrolar aí dessa jornada durante a encarnação? Tudo isso é levado em consideração, né, Arthur, para a gente dizer se a pessoa cumpriu ou não esse planejamento, né? É verdade, e realmente está, por vezes, nos detalhes. Eu acredito que quando nós procuramos nos esmerar em tudo que fazemos, sempre tendo em conta os valores ético-morais. Na medida em que nós respeitamos os valores ético-morais, que é de você dar sempre o melhor de você, de cumprir sempre com as leis, as regras, principalmente aqueles que beneficiem o próximo de uma maneira mais ampla possível, a nossa consciência vai estar sempre em paz. Por vezes, nós achamos que nós
falimos em determinada coisa porque talvez o fim não seja feliz, né, como nós desejávamos. Isso é uma coisa que está muito no nosso imaginário, né? Tem que ter um final feliz, tem que estar, né, aquela coisa também meio que comercial de margarina. E às vezes não, né? Às vezes, certas coisas desagradáveis acontecem também para nos experimentar, mas como eu disse anteriormente, se nós fizermos tudo o que era possível e se a nossa consciência está limpa de que nós demos o máximo de nós, né, para que tudo transcorresse bem e por vezes não transcorreu como nós desejávamos, então eu acho que isso é o que vale, né? Por vezes, né, nós nos deparamos com espíritos que, a princípio, nós achávamos que estariam numa condição terrível no mundo espiritual, porque, às vezes, encarnou numa situação não muito agradável, viveu uma vida atribulada, mas, por vezes, era aquilo que ele precisava, né? E quando chega no mundo espiritual, ele reconheceu que, embora aos olhos do mundo a coisa não tivesse se passado de maneira tão certinha, para ele que fez tudo aquilo com boa vontade, fazendo envidando ali todos os esforços para dar certo, valeu, né? Ele sai mais fortalecido daquela encarnação e consegue verificar que houve algum progresso, e ele se felicita com isso, que ele pôde ascender espiritualmente, mesmo com todas as dificuldades, né? Quantos espíritos nós não conhecemos, né, que passaram aí por provas acerbas, né, sei lá, ex-escravos, por exemplo, né? Tudo poderia dizer, poxa, esse espírito aí sofreu tanto, ele deve estar super amargurado do outro lado, infeliz, clamando por justiça contra os seus algozes, mas por vezes não, né? Sim. Por vezes ele incompreende, né? Claro que não se justifica o mal que lhe foi cometido, mas naquilo ele teve algum aprendizado, né? Por sermos um planeta de provas e expiações, por vezes nós nos defrontamos com essas questões que tem todo o ar da injustiça, mas tenhamos confiança. Nada que nos acontece ocorre por alguma injustiça, sim, né? Com certeza. De Deus ou das leis divinas. Tudo tem um propósito que vai nos levar a algum progresso, a algum aprendizado. Sim. Vou trazer aqui 2 comentários, né? A Renata Gonçalves trouxe aqui que a prática da caridade é fundamental, pois engloba uma série de virtudes que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E aí a Diná Aparecida dizendo, né? Fazer com amor, né, Arthur? Realmente, tudo que a gente faz com amor, a gente né, consegue. E vou trazer aqui mais um comentário. A Ismênia Nogueira, Arthur, ela trouxe aqui um relato. Ela disse que os 2 filhos desencarnaram em anos diferentes. O primeiro com 19 anos, em 2011, e o segundo com 26, em 2016. E depois de algum tempo, ela recebeu uma carta psicografada. Os 2 falaram que ela tinha aceito essa aprovação da partida precoce dos filhos, né? Então é interessante a gente ver, né, que ela teve aí a resposta, como você bem trouxe para a gente aqui diversas vezes, a questão desse planejamento, né, que há aí uma organização mesmo, e nesse caso aqui a gente vê um compromisso da família, né, da mãe com os filhos, da Ismênia com os 2 filhos, né? E por outro lado, né, é tudo um grande quebra-cabeça onde tudo se encaixa. Ela tinha essa provação a sofrer, né, da partida precoce dos filhos, como ela mesma diz, e possivelmente esses espíritos necessitavam apenas, né, desses anos aí, era o que eles precisavam naquele momento, viverem 19 anos, 26 anos, né, e logo voltarem ao mundo espiritual e, né, quem sabe aí logo retornarem ao plano físico numa nova situação ou a receberem mais adiante. Né, o que a gente percebe é isso, é que inicialmente existe a dor, mas que tudo ao final, né, é recompensado, e os reencontros acontecem, né? E possivelmente, né, esse reencontro vai ser muito legal mais para frente. Com certeza. Tem aqui também, Arthur, a Diná Aparecida, ela trouxe uma pergunta. Se um acidente automobilístico seria prova
ou consequência de falta de cuidado. No caso, ela complementa aqui, digo no caso de um desencarne, né? Então, a pergunta dela sobre, por exemplo, essas mortes acidentais, né? Como os acidentes, mais... Sim. Tem um livro muito interessante, e há vários desse tipo, psicografado pelo Chico Xavier, que é o Motoqueiros no Além, né? Que nos faz pensar sobre essas questões. É claro que há, sim, casos, né, onde há ali um excesso, né? Houve ali um excesso, houve ali uma negligência, alguém que conscientemente ultrapassou os limites de velocidade, foi realmente descurado, descuidado, e, né, as leis também divinas, elas são de causa e efeito. Quer dizer, se você extrapola determinados limites, você vai sofrer as consequências disso. Se eu pegar aqui um fósforo, acender na minha mão, é claro que vai queimar. Então, eu provoquei isso. Mas há outros casos que não, né? Outros casos em que aquilo já está mais ou menos delineado, mesmo que a pessoa... É o que a gente vê toda hora. Pessoas que estão, por exemplo, no acidentes automobilísticos, estão ali todas certinhas, dirigindo conforme todos os limites, tudo certinho, e, né, ocorre um acidente mesmo assim, ela vem a desencarnar. Né? Então, eu sei que é difícil a gente entender esses mecanismos, eu mesmo me questiono como que isso se processa nos detalhes, né? E o próprio livro nos dá essa visão não detalhada, mas todos os espíritos ali que se comunicaram, os motoqueiros no além, todos foram unânimes em dizer que era o que tinha que acontecer. Né? Aquilo já estava realmente dentro do planejamento reencarnatório de cada um deles. Com certeza. E aí o comentário da nossa irmã Nilma Alves Barbosa, ela disse que a cada um lhe é dado o que precisa e o que merece para a evolução espiritual. Em tudo a gente vê a misericórdia divina, né? Nessa questão aí de que não há o acaso, é o que é melhor para nós, né? Com a nossa participação, em sendo possível, em a gente, né? Em nós tendo, cada um de nós tendo essa possibilidade, a consciência para poder participar, né? Do planejamento. Sabemos aí dos casos das reencarnações compulsórias, né, onde o espírito não tem condições de participar, mas, em regra, a gente vê que há, né, as notícias da participação, como, né, a nossa irmã aqui trouxe a questão, relato, né, dos filhos, né, a Ismênia comentando, então a gente vê que há aí um planejamento, né, com a participação da família, né, do núcleo ali que estará envolvido aí, de acordo com a necessidade de cada um de nós, como foi esse comentário aí que a nossa irmã Nilma nos trouxe, e que nós agradecemos. Então, mas assim, devido ao nosso horário, né, a gente vai passando aí, encaminhando para o finalzinho, mas estamos tendo bastante participações, né, o pessoal trazendo perguntas, relatos aí, né, de suas experiências, e nós agradecemos imensamente. Convidamos, então, o nosso irmão Arthur para fazer suas considerações finais, por favor. Agradecendo muitíssimo a participação de todos, né? Vimos que realmente pelo assunto ser tão interessante, né? E nos fala tão de perto, né? Porque todos nós somos espíritos encarnados, passando por dificuldades, muitas vezes sendo bem-sucedidos, outras vezes não, né? Porque somos falhos, temos que reconhecer isso, né? Também não se trata aí de que nós devamos esperar de nós uma perfeição que não temos. Mas, como eu disse anteriormente, se nós nos esforçamos, procuramos acertar, procurando ser menos egoístas, menos orgulhosos, né? Pensar, como disse Jesus, mais no nosso próximo, e efetivamente burilar em nós mesmos os bons sentimentos e procurarmos ser úteis a todos que nos cercam e, consequentemente, à sociedade, acredito que estaremos sempre ganhando, estaremos sempre passando por mais essa encarnação com um saldo positivo, né? É importante sairmos aqui com esse saldo positivo. Quando que nós alcançaremos a perfeição? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que isso tudo vai depender do nosso esforço individual. Então, a responsabilidade é toda nossa. Com certeza, que a gente aproveite bem a oportunidade de estarmos aqui, porque acho que a fila da encarnação deve estar grande, então que a gente aproveite. Não sabemos quando vamos, né,
ter essa oportunidade novamente. Então, que a gente assuma esse papel aí que nós nos dispusemos a exercer, né, com muito amor no coração, com muita resignação, com muita fé, para que a gente siga vitorioso aí, como Arthur nos disse. Nós agradecemos, Arthur, imensamente pelas suas palavras, a sua disposição, né, a sua exposição, que nos trouxe aqui bastante conteúdo para abrir o nosso debate, foi muito bom. Mais uma vez, né, uma alegria te receber aqui no nosso bate-papo de domingo do IGESE, e também aos nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco, nos acompanhando. Nós agradecemos imensamente, porque esse estudo aqui é coletivo, estamos juntos, então são os comentários, as perguntas de vocês que fazem aqui o nosso bate-papo. Então, agradecemos e convidamos vocês a seguirem aí com os estudos ao longo da semana. O IGESE tem toda uma programação com lives, com estudos, com outros bate-papos, entrevistas, para que vocês possam, então, continuar estudando a doutrina espírita. Então, convidamos vocês a seguirem o IGESE nas redes sociais, onde são postadas todos os dias os banners com as programações, para que vocês fiquem por dentro aí e não percam nenhum dos nossos estudos, e também se inscrevam no canal do IGESE e os outros canais onde vocês estão nos assistindo, para então participarem dos estudos. E nós retornamos no próximo domingo. Convido vocês para no próximo domingo, às 8 horas da noite, mais uma live de bate-papo aqui no IGESE, junto comigo, para que nós possamos continuar estudando juntos. Então, muito obrigado mais uma vez, Arthur, nossos amigos do chat. Tenham todos uma semana abençoada, fiquem com Deus e até domingo.